Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vini, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse vídeo aqui eu vim para falar para vocês por que é que eu tô sem fazer postagens no canal desde o começo de agosto e o que aconteceu comigo, o que aconteceu com o canal, como vai ficar daqui para frente. Eu fiz uma postagem já faz algum tempo, na época que eu parei de postar vídeo, então, inclusive, na guia de comunidades do canal. Não sei se você que está vendo esse vídeo aqui agora, você chegou a ver a postagem, mas lá eu digo que aconteceu uma tragédia com minha família e que eu estava me recuperando do Covid. E foi isso, galera. Então, eu vou contar o que aconteceu, vocês vão ver que foi muita coisa que aconteceu de uma vez só. E é uma barra para superar. Não está superado ainda, mas está a caminho disso. É bem difícil, tá? Então, lá em julho, a minha mãe sofreu um AVC. E com isso ela ficou internada no hospital. Ficou 2 semanas internada no hospital, se recuperando do AVC. Quando ela voltou para casa, ela voltou acamada. Ela não conseguia mais andar. Antes do AVC ela andava. Ela meio idosa, não muito idosa, porque tinha 65 anos, mas já com vários problemas de saúde, pulmão, problema do coração, na circulação, varizes. Ela já tinha bastante problema de saúde. Tá, mas aí sofreu um AVC, foi para o hospital, ficou internada. Ah, deu uma pneumonia também. Foi tratada essa pneumonia. O AVC não tem o que fazer para tratar, né? Existem algumas coisas que os médicos fazem para amenizar o que acontece com a pessoa que ocorre AVC, mas não tem muito o que fazer, né? Então ela ficou internada devido a essa pneumonia por 2 semanas. Voltou para casa acamada. Ela não conseguia mais andar, ela precisava de auxílio para fazer tudo. Então a gente tinha que trocar ela na cama. Ela não se alimentava, não conseguia mais comer. Então a alimentação era através de uma sonda, medicação também, tudo através de uma sonda. A única coisa que ela ganhava na boca um pouco era água numa gaze molhada para poder hidratar a boca só um pouquinho. Senão a água mesmo que seria para beber era direto pela sonda e caía direto no estômago. Bom, isso foi como ela chegou em casa. Ela ficou em casa uma semana, 1 semana e meia, assim nessa situação. Ela passou a primeira semana, na segunda semana ela começou a ter diarreia todos os dias e depois começou a dar febre durante ao final da tarde até o início da noite. Aí dava dipirona, a febre baixava, daqui a pouco voltava. Isso parecia ser sintoma de Covid, né? Tá. Até que chegou um dia que, uma, uma quinta-feira, logo depois de ela ter voltado para casa, que ela começou a sentir muita dor na região da barriga. Ela dizia que doía a barriga. E daí foi levada para o hospital. Antes disso, devido ao AVC, quando ela veio para casa, ela não reconhecia ninguém. Com poucos dias, ela começou a reconhecer. No segundo, terceiro dia, ela já começou a reconhecer a gente. Começou a parecer que ia ficar tudo bem, que ela ia melhorar, ia ficar, né, boa, 100%. Mas não foi o que aconteceu. Então, daí, naquele dia que ela tinha muita dor, nós chamamos o SAMU. O SAMU veio, buscou ela, levou para o hospital. Ela ficou no hospital uma noite. Na segunda noite, eles ficaram fazendo os tratamentos ali. Ela teve uma parada cardíaca na ambulância antes de chegar ao hospital. E quando chegou no hospital, o médico viu lá que a oxigenação dela estava muito baixa, fez uns procedimentos lá que ele pôde fazer. Ele tentou não entubar, mas no final das contas, na segunda noite, não teve jeito, viram que ela estava muito mal. Arrumaram uma vaga na UTI numa cidade vizinha da nossa. Na nossa cidade não tem UTI. E encaminharam ela para UTI naquela noite. Quando foi a manhã seguinte,
no sábado de manhã, ligaram para casa pedindo para 2 pessoas irem lá, que eles tinham uma notícia para dar. Pediram 2 pessoas da família, não queriam que uma só fosse, e eles tinham uma notícia para dar e eles não iriam passar essa notícia por telefone. Aí quando chegamos lá, o médico que atendeu a gente, muito simpático, o atendimento foi muito bom, foi eu e meu irmão. Mas ele começou a dar aquela como eu vou dizer, começou a dar uma agradada, dar uma maciada na gente para depois logo em seguida dar uma notícia ruim. Então ele disse que ela chegou lá, que foram feitos os procedimentos e tal, e que só que infelizmente quando chegou por volta das 6:30 da manhã, ela não resistiu e faleceu. Então a gente recebeu a notícia dessa maneira, lá na UTI. Eu não tenho do que reclamar, sabe? Da maneira que essa notícia foi passada pra gente. Porque não tem maneira fácil de falar isso pra alguém, né? Não tem. Então, dito isso, ela estava com suspeita de Covid. E quando aconteceu isso, o falecimento dela, o procedimento aqui, eu não sei como é nos outros estados, mas aqui em Santa Catarina, o procedimento é que o corpo tem que ser retirado do hospital já no caixão lacrado. Não pode ter velório, não pode ter nem aquela abertura do vidro do caixão para poder observar o corpo, muito menos o caixão todo aberto. E o pior vem ali, eu vou dizer para você todo o que aconteceu ali, tá? E esse vídeo talvez fique um pouco longo, espero que você não se chateie, mas eu vou contar o que aconteceu ali, como acontece com tudo e o que aconteceu comigo depois, tá? Desde o sábado, então já aquele sábado da notícia, aí a gente precisou ir na UTI, a UTI fica no hospital, e recebemos essa notícia, eu e meu irmão. Dito isso, nós tivemos que contatar uma funerária. Depois de estar contatado a funerária, aí nós também tivemos que fazer um registro lá uma espécie de cartório da cidade para comunicar o óbito. Não é um cartório que registra, que faz a certidão de óbito. É um outro cartório que criaram só para registrar quando alguém morreu. Que as funerárias têm que passar por lá e pegar aquele documento para poder transportar o corpo dentro daquela cidade, tá? O mais incrível é isso, é um negócio municipal. Ele não vale para outras cidades. O cara da funerária me explicou que ele não pode pegar aquele documento que eles deram lá naquele lugar e transportar o corpo para minha cidade. Eles precisam da outra folha, que é que o hospital dá, uma folha amarela, que já tinha, a gente já tinha. Só que precisa daquele registro extra, que é uma maneira de cobrar uma taxa, mas enfim, uma taxa da funerária. Mas enfim, foi feito isso, foi chamada a funerária. Aí o rapaz da funerária foi lá conversar no hospital, eles disseram que como ela estava com suspeita de Covid, era suspeita, não era confirmado, tá? Teria que ser feito aquele procedimento de enterro de Covid, que é isso aí, o caixão fechado e tal. Aí o rapaz teve que voltar porque ele não tinha ido preparado para isso. Ele foi pensando que seria um velório normal. Então teve que voltar a preparar, porque ele precisa de um outro carro, precisa que ele vá todo vestido e tal. Com uma roupa que tampa todo o corpo. E ele voltou para a cidade, voltou para lá. Eu fiz a mesma coisa, eu voltei para cá e voltei para lá junto, porque precisava, antes dele de ele poder pegar o corpo, eu precisava reconhecer que era realmente ela. Então isso foi muito triste, porque nesse momento assim, poxa, eu tô gravando esse vídeo um mês depois do falecimento dela. Então, ainda está muito recente, ainda fico bastante triste quando eu lembro de tudo. Vai fazer um mês, dia 8 de setembro, agora, 2020. Esse vídeo eu tô gravando no dia 5
5, hoje é 5. Então, daqui 3 dias. E da gravação do vídeo, eu acredito que eu vou colocar esse vídeo no ar no dia 6. Então, eu tive que ir no hospital, eles tiveram que me vestir com luva, o, o protetor, não me fugiu o nome, mas é um protetor que encaixa pela frente, amarra atrás nas costas, touca, a máscara, e entrar lá no necrotério do hospital e fazer o reconhecimento do corpo. O corpo fica lá dentro de um saco preto, um saco de cadáver, daqueles que a gente vê em filme, é real, é assim mesmo. A enfermeira, ela abriu o zíper até na altura do pescoço, então eu reconheci que era ela realmente. Feito o reconhecimento, fechou de novo. Isso tudo durou 20 segundos, talvez. Eu entrar na geladeira, conferir, é ela. Fecha de novo, sai dali. E é isso, essa parte. Eu fui a única pessoa, no fim das contas, que acabou vendo o corpo dela. Ninguém mais viu. Fora o pessoal da funerária, né? Mas ninguém mais da família viu. Dali, partiu direto pro cemitério e fez o enterro sem abrir o caixão, sem poder abrir a janelinha de vidro, até porque se abrisse a janelinha só viria um saco. O corpo, ele vai dentro do saco de cadáver, dentro do caixão. Ele não vai o corpo normal, como vai no velório normal, num enterro normal, que vai o corpo vestidinho, que as pessoas podem ver, né? Todo arrumadinho. Não, o corpo vai dentro do saco. Eu não sei como que é feito isso, né? No final das contas, quando eles passaram pro caixão, daí eles fecham um biombo lá, a gente não vê o pessoal da funerária fazer. Enfim, eles foram pro cemitério e foi feito um velório. No próprio sábado mesmo, a gente passou a noite, saímos do cemitério, era por volta de 9h30, 9h40 da noite. Então o enterro não foi velório, né? Foi enterro. O enterro foi feito à noite, devido a isso, essa restrição de não poder não poder ser feito velório, essa reunião da família, essas coisas assim. Tá. No cemitério, o meu pai passou mal e desmaiou lá. Por sorte, tinha gente perto. Eu, quando eu vi aquilo acontecendo, eu travei, eu não consegui ter reação. Eu estava com a minha esposa, ela também desabou a chorar. E o pai desmaiou, conseguiram segurar ele, deitaram ele no chão. Ele demorou um tempinho, ele acabou se recuperando do desmaio. Levamos no hospital, o pessoal do hospital deram um calmante para ele dormir, para relaxar. Veio para casa e dormiu. E eu desde do sábado, ou da sexta talvez, eu estava sentindo que eu estava com uma redução no meu paladar. Que eu estava sentindo o cheiro, o gosto das coisas menos do que deveria ser, menos do que era. Então se eu comia algo que eu sabia que tinha um certo sabor, que eu já tinha comido antes, eu estava sentindo que aquilo estava com um gosto mais fraco. E eu pensei assim, pô, isso aí pode ser sintoma de Covid. Até porque é o que se fala bastante, né, de perder o paladar e tal. Mas eu pensei assim, não, mas espera aí, eu estou sentindo sabor, só que está reduzido, mas eu estou sentindo. Será que eu realmente eu posso estar com isso? Ou será que é psicológico, que eu estou imaginando que eu estou sentindo menos o cheiro das coisas e que na verdade não é isso. Foi o que eu pensei, que era porque eu estava sentindo um efeito psicológico, né? Mas aí no domingo saiu o boletim da cidade, da minha cidade. O boletim que informa os casos de Covid-19 da cidade naquela data. E nesse boletim informavam que no dia anterior tinha falecido uma senhora de 65 anos que tinha comorbidades e que o exame tinha dado positivo de Covid para ela. No caso, essa senhora de 65 anos era minha mãe. Foi assim que eu fiquei sabendo que realmente tinha sido feito o exame, que tinha sido confirmado por ela, que ela tinha realmente o Covid. Então, o Covid é uma doença oportunista. Como ela já tinha outros problemas de saúde, o Covid acabou levando ela.
atacou as outras coisas tudo e acabou levando. Ela acabou falecendo por causa do pulmão. Bom, dito isso, aí eu comecei a pensar. Bom, a gente não sabe de onde que surgiu, tá? De onde que veio, onde que pode ter sido pego o Covid, se ela pegou no hospital, se ela pegou com alguém que visitou, que possa ter visitado aqui. Foram bem poucas visitas, e visitas que aparentemente não tiveram esses sintomas, mas a gente não sabe. Mas pode ser que ela pegou no hospital, então, um hospital que trata várias pessoas que têm Covid, né? Ela não estava na área, na ala onde são tratadas as pessoas com Covid, ela estava em outra ala, mas a gente não sabe. Mas enfim, como ela teve confirmação, eu estava sentindo esses sintomas, na segunda-feira eu fui consultar. Quando chegou na segunda-feira, eu já estava sentindo mais coisa. Eu estava sentindo, quando eu respirava, eu sentia que aqui assim, ó, como, tipo, no caminho que leva o ar para o pulmão, ardia toda vez que eu respirava. Quando eu inspirava, quando eu fazia isso, eu sentia que ardia tudo. Também comecei a sentir dor de cabeça nessa região assim, ó, no formato de T, aqui. Ardência aqui assim também. E então eu fui consultar. Acabei passando o dia todo na fila, na triagem do Covid, numa tenda lá montada num PSF para a triagem do Covid. Quando eu fui consultado, foi feito o exame de sangue. Eu fiquei lá desde as 8 e meia da manhã. Quando chegou meio-dia e meia, não tinha sido atendido ainda, tinha mais gente na frente, ia demorar. Eu acabei saindo, fui em casa, almocei, retornei à tarde. Meu lugar na fila ainda estava garantido, né? Estava longe da minha vez. E eu fui então consultado e fizeram o exame de Covid de sangue meu. Isso já era umas 4 da tarde, 3h30 mais ou menos. Feito o exame de Covid, que sairia o resultado, 6 da tarde poderia buscar o resultado que já estaria pronto. Tá? Eu fui consultado, a médica me passou alguns remédios, fiz o exame e fui para casa. Fiquei lá esperando dar o horário. Quando deu 6 horas eu fui buscar o resultado. Então o exame de sangue tem dois itens lá que eu não lembro quais são exatamente. Acho que um representa se você teve ou tem, e outro se você está contagioso. Os dois dizia não. Então assim, opa, não tem Covid. Era isso que o exame dizia. Mas eu estava sentindo todos os sintomas. Então eu fui consultar no hospital. No mesmo dia, de noite. Às 7 da noite eu fui consultar no hospital. Logo em seguida que eu peguei esse exame, assim, não pode. Fui no hospital. Fui atendido pelo médico. Fiquei muito tempo no hospital, tá? Mas eu fui atendido. Muito tempo, eu digo, não foi tanto assim, tá? Eu fiquei cerca de 4 horas no hospital. Fui atendido pelo médico, expliquei os sintomas. Teve um outro sintoma que eu não cheguei a falar pra você também, mas além da muita dor de cabeça, eu perdi o paladar, eu perdi o olfato. Teve um dia que houve sangramento no nariz, mas foi uma vez só. Eu não cheguei a ter febre. Talvez eu tenha tido febre em alguma noite, que eu acordei suado, mas assim, em nenhum momento eu cheguei a medir com o termômetro e tá acima da temperatura normal. E eu cheguei a tomar um remédio que tem o Nevralgex, que ele tem dipirona e paracetamol. E talvez isso tenha evitado que eu tivesse tido febre, não sei. Mas enfim, fui lá, consultei com o médico. Ele pediu uma tomografia do pulmão, que eu fiz essa tomografia em seguida, no mesmo dia, lá no hospital mesmo. A tomografia mostrou que o meu pulmão estava afetado. E o médico também pediu o exame do cotonete. Isso foi na segunda-feira, no dia... o calendário aqui, no dia 10, no próprio dia 10. Fiz isso tudo no dia 10. Fiz o exame do cotonete. O médico já deu vários remédios, entre eles o Tamiflu, o dexametasona, cloroquina. Olha, o pacote completo, é um coquetel. Antiviral, antibacteriano. O médico disse que assim, o Covid não existe um tratamento específico para eles. Todo mundo sabe.
Todo mundo sabe disso a essa altura, né? Não existe um tratamento específico para o Covid. Então, o que é feito? Os médicos dão um coquetel reforçado para fortalecer várias partes do sistema imunológico. Inclusive teve suplemento de zinco e vitamina D. Então o objetivo é fortalecer o corpo para que o sistema imunológico fique mais forte e também tomar antibacteriano e antiviral para que uma outra doença oportunista não perceba um corpo enfraquecido devido ao Covid, se instale e acabe causando uma segunda doença na mesma pessoa, que aí dificulta tudo. Então o objetivo desse coquetelzão é esse. É para fortalecer as outras partes. Muito embora ele não trate especificamente o Covid, ele fortalece as outras partes para que o nosso próprio corpo desenvolva a proteção que ele precisa contra o Covid. Enfim, eu fiz esse exame. O meu pai também estava sentindo alguns sintomas, ele foi lá e consultou junto. Eu fiquei acompanhando ele. Ele fez tudo também, fez o exame do pulmão, fez o exame do cotonete. O exame do pulmão dele deu um comprometimento bem maior do que o meu. Estava bem mais comprometido o pulmão dele. Ok. O médico prescreveu os remédios para ele também, para mim, para ele, e liberou a gente para ir para casa, deu algumas recomendações do que fazer. A gente teve que assinar um termo de isolamento, que a gente se comprometia a ficar 14 dias em isolamento, sem sair de casa, a não ser que fosse para ir para o hospital. E fizemos isso. Nos dias seguintes eu fui piorando, apesar de tomar o remédio eu fui piorando cada vez mais. Fiquei bem ruim mesmo. Em alguns momentos eu pensei que eu não ia sair dessa. Tá? Fora isso, soma isso ao fato de estar de luto, de estar pensando no que tinha acontecido já. Enfim. O apoio da minha esposa foi crucial para me dar a força que eu precisava para superar isso. Ao mesmo tempo que eu estava lutando contra a doença em casa, o pai também estava. Só que ele chegou na... Isso aí foi na segunda-feira, fez essa consulta, né? Quando chegou na quarta, ele estava muito mal, tendo febre. Ele precisou ir para o hospital de novo e ele foi internado. E ficou internado lá por... Faltou 2 dias para completar 2 semanas internado no hospital, em tratamento. Então, tá. Eu fui piorando. Quando chegou na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, eu fui lá, consultei de novo com o médico, eu tava pior, chegou um ponto, aí eu já não sei se era medicação, eu já não sei se era o Covid. Se você que estiver assistindo esse relato, estiver acompanhando até aqui, passou por isso, está sentindo isso também, você sentiu, por exemplo, uma anestesia total no seu corpo? Eu senti isso. Eu não senti o meu nariz, eu não senti a minha testa aqui, como se fosse quando você bebe alguma coisa alcoólica, chega um ponto que você sente o seu rosto todo anestesiado. Eu estava sentindo isso o tempo todo e no corpo todo. Eu não sentia... Eu mexia o meu corpo normalmente, mas eu não sentia meus braços direito, as minhas mãos, as pernas. Eu tomava banho, eu não sentia água cair no corpo. Então anestesiou tudo. E eu tava com muita ardência ainda no respirar, tava tendo dor de cabeça. Os sintomas eles estavam na verdade aumentando. Eu tava tendo muita tontura também, que eu esqueci de falar. Muita tontura, cabeça girando, o raciocínio lento, o raciocínio todo bagunçado. Se eu tentava pensar alguma coisa, a cabeça ficava viajando, começava a fazer outras ligações totalmente sem sentido. Então assim, bagunçou completamente o raciocínio. É uma doença horrível, me deixou completamente desnorteado. Mas, ao consultar, o médico disse, não, já que está assim, parece que talvez alguma coisa não está funcionando. Ele trocou o antibiótico e reforçou a dose de dexametasona, que já tinha acabado naquele momento, era uma dose para 5 dias. 5 dias, então tinha acabado no dia seguinte. Foi na sexta aquilo ali. Isso, foi na sexta. Tinha recém acabado, ou estava acabando a dexametasona. Aí eu acabei tomando por 10 dias ela. E
trocou um antibiótico. Esse outro antibiótico era uma dose menor. O outro eu tinha que tomar um comprimido a cada 12 horas durante 5 dias. Eram 10 comprimidos. Esse outro que ele deu era um comprimido só por dia, não era a cada 12 horas. E eram, acho que 7, eu não lembro mais direito quantos eram, mas eram que era uma dose só por dia. Eu notava que eu tomava aquele comprimido à noite, eu tomava à noite justamente porque ele podia dar algum efeito colateral. Até era recomendado na bula do remédio aquele que não se dirigisse depois de tomar ele. Então eu tomava à noite, que é o horário onde eu estava, por volta das 10 da noite eu tomava, que era o horário de sossegar e tal. Se bem que eu já não saía muito de casa, mas enfim, que a gente já não ia fazer mais nada nem em casa, normalmente. Se bem que eu ficava acamado praticamente o dia todo. E aí no dia seguinte ainda eu acordava todo desnorteadão. Quando chegava de tarde eu estava melhorando. Quando chegava à noite eu tomava o comprimido. No dia seguinte mesma coisa. E foi assim até acabar. Então eu até acredito que seja o comprimido mesmo. E não uma coisa da doença, talvez isso aí que eu senti. Mas também pode ser por causa do Covid, né? Enfim, é uma situação que eu não conseguia nem pensar, nem raciocinar direito. Aí eu tava todo triste ainda, todo por causa do luto, né? E esse aí foi o fundo do poço pra mim, na verdade, antes de eu começar a tomar esse segundo comprimido, né? Antes, quando eu tava com outro, eu tava notando que eu tava piorando cada vez mais. Eu cheguei ao fundo do poço onde eu pensei que talvez eu não fosse escapar dessa. Mas a minha esposa me deu muita força, ela me forçava a comer. E mesmo que eu não quisesse, ela me fazia, não, tu tem que comer, tem que se fortalecer, não pode ceder. E o apoio dela foi crucial para eu superar isso aí. Enquanto isso, o pai também estava lutando no hospital. Ele foi para oxigênio e ele teve uma versão mais complicada do que eu tive. O meu irmão também pegou, mas em poucos dias ele melhorou. O meu pai pegou mais pesado, bem mais pesado. E eu peguei menos pesado que o pai e bem mais pesado do que o meu irmão também. Eu comecei a apresentar melhora na quinta-feira da semana seguinte. Então eu fiquei uma semana todinha e mais a metade, quase mais da metade da outra semana, mal, mas mal mesmo, sentindo tontura todo dia. Quando chegou na quinta-feira seguinte eu comecei a sentir uma melhora. Eu retornaria ao trabalho na segunda-feira seguinte a essa semana aí. E eu retornei ao trabalho ainda se sentindo mal, mas tinha acabado o atestado. Diziam que depois de 14 dias não é mais contagioso, a empresa faz a gente voltar, né? Então eu voltei a trabalhar mesmo não me sentindo bem. Tá. Esses sintomas aí, eles perduraram por muito tempo. Essas 2 semanas aí inteiras sentindo tontura. No final ali eu comecei a sentir menos a tontura, mas a dor de cabeça eu ainda sinto até hoje, um mês depois, praticamente um mês depois, ainda sinto dor de cabeça. Eu não sinto cheiro de coisas, nada, quer dizer, quase nada. Algumas coisas eu sinto cheiro, por exemplo, o cheiro de uma carne podre eu sinto, um cheiro de um perfume. Às vezes eu sinto um pouquinho e depois desaparece. É uma coisa muito bizarra, porque o cheiro eu sinto um pouquinho e depois não sinto mais. O mesmo cheiro, como assim? Sabor de comida, eu não sinto nada. Eu sinto a textura da comida. Se eu estou comendo algo, eu sinto a textura que esse algo tem, mas eu não sinto sabor. Algumas coisas eu sinto um pouquinho sabor. Por exemplo, se eu como chocolate, eu sinto que eu estou comendo algo doce, mas eu não sinto o sabor do chocolate em si. Se eu estou comendo algo salgado, por exemplo, um churrasco, eu sinto que eu estou comendo algo salgado. Eu não sinto o sabor da carne. E assim, para tudo quanto é tipo de coisa. Eu não sinto ainda o sabor da comida. Isso um mês depois. Tem gente que diz assim, depois de 2 semanas tu volta a sentir o sabor. Meu irmão voltou em poucos dias, em menos de uma semana. Nele pegou mais leve. Em mim não. Ainda não voltou. Então eu fui procurar na internet por pessoas com esses sintomas, né? E encontrei cada coisa que... Tinha uma médica
eu acho que é americana. Ela disse que fazia 5 meses que ela não sentia mais sabor de nada, que ela considerava aquilo uma mutilação. Realmente, já pensou, você nunca mais sentiu sabor de comida? É foda. Mas tem relatos piores, bem piores. Tem relatos de pessoas que quando voltou a, a sentir o cheiro de coisa, isso voltou tudo distorcido. Tinha uma mulher que disse que ela sentia o cheiro de podre em tudo quanto é coisa, inclusive no cheiro de água. Então se ela ia beber água, ela sentia um cheiro de podre na água. Tomar banho se tornou algo insuportável para ela. Vocês podem procurar por isso que eu estou dizendo para vocês. Se você procurar no Google, você vai encontrar as reportagens que eu estou falando, tá? Outra lá falou que sentia cheiro de gasolina na carne, eu acho. Quando ela sentia cheirar carne, ela sentia cheiro de gasolina. Então assim, distorceu completamente o paladar dessas pessoas. Eu me preocupo que eu não vá me recuperar disso. Enfim, tá. Como é que tá a minha situação hoje? Hoje eu não sinto cheiro, não sinto sabor, como eu acabei de dizer. Só sinto salgado, sinto alguns cheiros, mas o principal não. De vez em quando eu ainda sinto tontura, falta de ar. Eu ainda sinto às vezes, mas pouco, tá? E é isso, um pouquinho de falta de ar, um pouquinho de tontura às vezes, dor de cabeça de vez em quando, principalmente na hora de acordar. E a falta do paladar e do olfato. Durante a fase que eu estava bem doente também, o meu tato estava afetado também. Eu passava a mão assim, eu estava tudo anestesiado, né? Eu estava sentindo o corpo todo anestesiado. Só que aí eu não posso dizer se era por causa da doença ou se era por causa dos remédios. E outra coisa também que eu senti, isso foi mais ali no meio da segunda semana, quando eu comecei a me sentir melhor. Apesar de eu não tava e ainda não tô sentindo o sabor da comida, não tô sentindo o cheiro, me deu muita vontade de comer. Muita mesmo. Um exagero, vontade de comer, de colocar a comida para dentro. Coisas assim, calóricas, né? Uma pizza, uma carne, um arroz. Dava muita vontade de comer. A médica disse que isso possivelmente era uma influência da dexametasona. Tá? Então pode ser que seja por causa da medicação e não do Covid, mas eu senti isso. Então é algo que você pode sentir também. Tá? Hoje está normalizada essa parte do apetite? Mais ou menos. Tá? Tem dia que eu sinto muita vontade de comer. Eu sei que eu não preciso comer aquilo tudo que está me dando vontade. Que eu não preciso, meu corpo não precisa. Ele está saciado, tá cheio. Já comeu o suficiente. Mas dá vontade de continuar comendo até sentir. O vídeo tinha parado então. Tinha parado de gravar, porque ficou muito longo. Continuando então. Mas dá muita vontade de comer mesmo sabendo que eu não estou precisando, que o meu corpo está saciado, está cheio. Então você já pode ficar ciente aí que é algo que você pode sentir também. Muita fome. Bom, o meu pai, como ele tá hoje, ele ainda não tá bom, mas ele melhorou muito. Aí ele tá em casa, mas ele chegou a precisar ir pro hospital de novo essa semana. Ele teve um outro problema, parece estar com uma infecção em outra parte do corpo agora. Tá em tratamento também. Então, para vocês saberem que eu tive esses problemas de saúde com a minha mãe, comigo, meu irmão pegou também, mas o dele foi mais leve, com meu pai. Então a situação ficou muito complicada. Como eu fiquei tão mal, eu não conseguia nem sair da cama para fazer muita coisa. Era só o fato de eu me levantar, sair da cama, ficar em pé, eu já começava a sentir tontura. Então, raciocinar então se tornou muito difícil também. Fazer vídeos, então, nossa, nem se fala, não deu. Então eu fiz aquela postagem para avisar vocês e agora estou trazendo esse vídeo para vocês aqui, para que vocês saibam o que houve. Espero que
também esse relato ajude quem estiver passando por isso, né? Os sintomas, o tratamento, como foi as coisas. Eu, apesar de eu estar melhor, ainda estou com a aparência abatida. Eu estou usando a máscara no vídeo, eu estou em casa. Eu estou usando a máscara no vídeo porque ainda estou com a aparência um pouco abatida e também porque eu não tenho o objetivo de mostrar o meu rosto no canal. Se vocês olharem todos os meus vídeos, eu não apareço. Por alguns motivos, entre eles que eu sou tímido, não é o meu propósito assim ficar mostrando o rosto no canal, eu tenho timidez. E por outro caso também que eu não tenho um cenário bacana para aparecer. Os meus vídeos de unboxing onde vocês veem um cenário um pouco mais simples, mas que tá ok para o propósito que ele se destina. Se bem que algumas vezes ainda o local onde eu faço as filmagens ele é meio pequeno, ele é meio apertado, então dependendo do que eu estou fazendo o unboxing, às vezes não dá para ver muito bem. Como por exemplo, que algumas pessoas comentaram no unboxing do monitor de 27 polegadas que o enquadramento não ficou legal, mas poxa, eu não tenho espaço para fazer um enquadramento melhor. O meu cenário não é bacana. Então eu tive que pendurar esse negócio aqui, ó, para que não ficasse uma coisa tão estranha nesse vídeo. Apesar disso, vocês vão ver que não tá muito legal não, né? Mas pelo menos tá escondendo um pouquinho da tranqueirada que tem ali atrás. É isso então, galera. Desculpem aí se o vídeo ficou muito longo. Pelas minhas contas aqui, passou de 35 minutos de vídeo já, quase 40. É muito grande. Eu vou ver se na hora da edição eu consigo reduzir um pouquinho. Mas talvez não seja interessante eu reduzir muito, porque eu contei o passo a passo de tudo que houve. Então se você assistiu até aqui é porque você está interessado, você quer saber o que acontece com alguém com Covid, como é feito o enterro de alguém que tem o Covid. Então você tem todas as informações aqui nesse vídeo, né? Pelo menos isso da parte do enterro e tal é válida para Santa Catarina. E outra coisa também que eles falaram é que a partir da hora que é feito o enterro de alguém na cova, ela tem que ficar 3 anos sem ser mexida. Então, se falecer outro familiar que precisasse ser enterrado também, ele só poderia ser enterrado lá naquele mesmo local depois de 3 anos do falecimento da pessoa anterior, depois de 3 anos que foi mexido pela última vez. E isso é aqui, tá? Onde você mora, se for assim também aí, deixei nos comentários, eu não sei, pode ser que cada estado tenha a sua regra a respeito disso. Bom, eu ainda me emociono muito quando eu falo sobre isso, tá? Eu tive que me controlar muito para não falar isso no vídeo, mas eu queria que, antes de encerrar o vídeo, eu queria deixar meu agradecimento especial à minha esposa. Ela foi crucial para eu superar isso. O apoio dela, a gente teve que dormir separado, tá? Ela não teve esse problema, eu fiz exame de Covid e não pegou. A gente dormia em quartos separados para evitar isso. Ela tá grávida, ela tá no final da gravidez. A previsão é que o neném nasça agora até o meio de setembro. Então pode ser que ele nasça na semana que vem, logo depois de eu postar esse vídeo. Ou pode ainda demorar um pouquinho. Isso é a previsão do ultrassom, tá? Que a gente sabe que não é 100% exato. Pode ser que dê uma diferencinha aí. Mas é isso. Ela está grávida na reta final da gestação. Então a gente estava muito preocupado que ela fosse pegar também. Porque isso poderia dar Se vocês verem ali o que é... Procurem por notícias de grávidas com Covid no Brasil aí. E vocês vão entender o motivo da minha preocupação, tá? Da nossa preocupação. Então a gente se cuidava. Toda vez que ela entrava no quarto que eu tava, na verdade eu tentava estar o tempo todo com máscara, até quando eu tava sozinho no quarto, porque eu não queria de repente espirrar ou tossir e soltar o coronavírus no quarto, porque ela entrava lá de vez em quando para me dar remédio, para me levar comida, entrava de máscara, sempre certinho. A gente evitava se tocar.
ela lavava a mão logo em seguida que levava algo para mim, com álcool, lavava a mão, usava álcool com frequência. Eu também usava álcool, apesar de eu estar infectado, né? Mas, enfim, pelo menos eu usando álcool eu evito de tocar e passar o vírus para outras superfícies. A gente não compartilhava talheres, não compartilhava copos, prato, cada um o seu. Então a gente procurou ter todos esses cuidados, né? Dormir separado, em quartos separados. Então se um de vocês, você for um casal, e um de vocês está apresentando sintomas e o outro não, procure fazer isso para que o outro não pegue a infecção também, tá? Se fosse duas pessoas doentes ao mesmo tempo, daquele jeito que eu tava, minha nossa. Quem é que ia cuidar da gente, né? Assim eu fiquei doente, ela cuidou de mim. E graças à ajuda dela, eu posso dizer que praticamente eu venci o Covid. Ainda não posso dizer que passou, porque eu ainda tô com uma falta do paladar e do olfato, mas pelo menos o pior passou, tá? Aquela queimação no pulmão se foi. Eu sinto um pouco de falta de ar, sim, mas aquela queimação para respirar já era. Então é isso. Antes que eu comece a repetir os sintomas aqui, né, que eu já falei no vídeo. Então aí fica aí o meu muito obrigado para minha esposa. Ela é tímida também, ela não quer aparecer no vídeo. Ela se eu começo a filmar, ela escapa. Então ela não quer aparecer, tá? Mas fica o meu muito obrigado para ela. Ela foi muito importante com tudo, não só com me ajudar com a medicação, com a comida, mas também com o apoio psicológico por causa do luto. Então eu fiquei muito triste por eu estar doente, sabe? Bate uma espécie de depressão na gente, porque você perdeu o seu familiar, ao mesmo tempo que você também está doente, mal, e sabendo que o seu pai também está doente, mal, ao mesmo tempo. Foi horrível. Então por isso eu digo, eu agradeço ela, o apoio dela foi crucial para eu superar isso. Muito obrigado. Bem, galera, o vídeo ficou longo, desculpem se eu me alonguei, mas digam aí se você assistiu até o final, o que houve com você. Desculpa eu estar usando a máscara, tá? Eu já expliquei o motivo, eu sou tímido, não quero aparecer no vídeo. Eu só queria dar um relato para você. E eu ainda fiz esse esforço de aparecer mesmo com máscara, mas pelo menos aparecer um pouco, que seria melhor do que eu simplesmente ficar falando algo sem você estar me vendo. Eu acho que seria pior, assim, um vídeo menos interativo, né? Você não conseguiria ver... ia ficar até um vídeo chato, talvez, né? Você tá simplesmente ouvindo uma voz e vendo qualquer outra coisa na tela e sem estar vendo um rosto. Assim, por isso eu apareci dessa maneira no vídeo, tá? Desculpa ser dessa maneira, se você esperava outra coisa. Algumas pessoas já deixaram nos comentários aí, mostra o rosto, aparece. Quem sabe um dia, galera, quem sabe um dia, tá? Talvez um dia eu apareça. Pessoal, só um recadinho aqui então, antes de eu finalizar também o vídeo. Quero deixar uma mensagem para você, tá? Esse negócio, se cuide, higienize suas mãos, evite contatos com pessoas que você souber que estão infectadas ou que você desconfie que possa estar infecção, que estiver apresentando alguns sintomas, porque essa doença não é uma gripezinha não, tá? Eu sou saudável, minha saúde 100%, não tenho nada alterado no exame de sangue e em qualquer outra coisa, e ainda assim essa doença me derrubou bem mesmo. Pegou bem forte meu pai também. O meu pai, graças a Deus, ele tem uma saúde 100%, tinha, né, antes do Covid, só que ele era bastante idoso. Meu pai tem 75 anos. E a doença pegou ele muito, tá? Fora a idade, ele não tem nenhuma comorbidade, ele tem uma saúde boa. E pegou ele muito bem.
No meu caso, eu sou jovem e tenho uma saúde boa, mas esse negócio me pegou muito também. E assim para várias pessoas da região. Tem vários na casa dos 30 e poucos anos aqui na região que faleceram e aparentemente tinham saúde boa. Então não é uma gripezinha, não é algo fácil de se livrar, não é algo tipo, ah, é um resfriadinho, se livra de boa. Não, galera. Não, levem a sério, tá? Você que está dizendo essas coisas aí é porque você não pegou isso, ou você foi um dos sortudos que teve sintomas leves, pegou, mas teve sintomas leves, tá? Saiba que se aconteceu isso com você, você teve sintomas leves, você foi um sortudo, tá? Não é porque isso é leve, não. Não é. Leve a sério, se cuide muito, porque você só, infelizmente, você só vai saber o quão sério é isso se você pegar ou se algum familiar seu pegar e, e tiver complicações como a gente teve aqui, tá? Então se cuide o máximo possível para não passar por isso, tá bom? Esse é o recado que eu deixo para vocês de coração. Se cuidem. Vocês vão se agradecerem se vocês conseguirem evitar de pegar essa doença, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilha ele, se inscreve no canal. Pode ativar o sininho de notificação também, porque o YouTube vai te avisar quando sair vídeo novo no canal. Os meus vídeos são bem variados de todos os assuntos, né? Então, possivelmente vai sair algum vídeo de um assunto que não vai te interessar nem um pouquinho, mas logo em seguida pode ser um vídeo de um assunto que vai te interessar. Dê uma olhada no canal e você vai ver que os vídeos são bem variados. Pode compartilhar o vídeo também se você acha que o meu relato vai ajudar alguém. Tá? Compartilha, pode ser interessante. E eu espero voltar a fazer postagens novas em breve. Eu espero que eu consiga. Tá? Tem alguns vídeos preparados já, que na verdade é só fazer o envio, mas eu ainda não estou me sentindo legal para ficar postando, mas eu espero voltar a postar em breve, tá bom? Isso aí então, galera, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou!